Hoje vou levar vocês comigo para um tour pela UBC. O campus é gigantesco, então o objetivo desse tour é passar por onde um estudante de música passa. Claro que tem suas exceções, mas baseado na minha experiência aqui e de mais alguns colegas, eu defini a rota. Já adianto também que boa parte dos lugares que eu filmei são áreas em comum que estudantes de diversos outros cursos também frequentam. A Universidade de British Columbia fica localizada em Vancouver, no Canadá, e é ranqueada entre as 20 melhores universidades públicas do mundo e a segunda melhor do Canadá. A UBC tem mais de 70 mil estudantes. Quase 60 mil estão aqui no campus de Vancouver e o restante no campus de Okanagan. Chegando na UBC então, aqui na frente do ponto de ônibus está o centro aquático. Nesse centro tem 3 piscinas. Essa aqui é a piscina com raia, para quem treina mais sério. Do outro lado ali são as piscinas recreativas com trampolins e uma para quem quer ficar mais de boa e que tem uma hidromassagem também. Um pouco à frente do ponto de ônibus, a gente chega nesse campo onde o pessoal vem para almoçar, ler um livro, dormir ou jogar bola. E quando tá sol, fica bem cheio porque chove muito aqui em Vancouver. O Life Building fica logo em frente ao campo e os estudantes vêm para cá geralmente para comer alguma coisa e estudar. Aqui tem Starbucks, Subway e alguns outros restaurantes e também a gente encontra alguns tipos de serviço como suporte ao estudante e aulas de yoga e outros exercícios físicos promovidos pela UBC. Não são de graça, mas para quem é estudante o preço é bem mais em conta. Aqui na Bookstore a gente encontra de tudo e mais um pouco, desde livros, coisas de papelaria, moletom, caneca, garrafinha e outras coisas com o símbolo da UBC, até travesseiro, carregador, quebra-cabeça, enfim, a loja é gigantesca. Essa loja aqui é maior que o shopping de Hortolândia. O Marlon já tem um programa de fidelidade especificamente desse Starbucks. Agora eu vou fazer com vocês o trajeto desde o ponto de ônibus até o prédio de música e já aproveito para deixar um recado importantíssimo que é: se inscreva no canal, curta, compartilhe, valorizem esse trabalho porque eu andei muito para fazer esse tour. Obrigada! Eu gosto bastante dessa parte do trajeto. No inverno fica a coisa mais linda. Principalmente ali depois do relógio, é a minha parte favorita. Eu sempre imagino entrando assim numa floresta encantada. Não vou mentir que dá uma canseira, porque o trajeto todo dá uns 10 minutos. Então, 2 vezes por dia segurando o instrumento dá uma canseira. Mas é muito bonito. Enfim, chegamos ao prédio de música e eu vou mostrar para vocês então um pouquinho de como é lá dentro.
Eu vou mostrar pra vocês um pouco da sala de recital aqui. É um auditório. A acústica é excelente desse auditório. Pelo menos pra tocar música de câmara e solo, a acústica é muito boa. Dei uma espiada aqui dentro agora e tem gente gravando, parece. Então eu vou bem quieta. A história desse auditório é bem interessante. O nome da sala leva o nome de um senhor chamado Roy Barnett. 20 anos depois que ele havia se aposentado, já com 72 anos de idade, ele decidiu entrar no Conservatório de Música aqui em British Columbia. O seu amor pela música despertou o desejo de fazer uma doação de $2 milhões para a escola de música aqui da UBC. Boa parte dessa doação foi usada para reformar o auditório, que ficou pronto em setembro de 2010. A acústica e a estética foram melhoradas e novos equipamentos profissionais de filmagem e áudio foram comprados. A sala tem 255 lugares e é aqui que acontece todos os recitais, os ensaios gerais e outros eventos. Agora vamos dar um rolezinho aqui. Esse aqui é o basement. Aqui, até onde eu sei, é sala de percussão, bateria, xilofone e umas outras coisas. Tem bastante armário aqui dentro. Tem bastante armário no prédio pra gente poder deixar instrumento, mochila, essas coisas. Tive muitas aulas de música de câmara nessa sala, mas tá fechado. Não sei se dá pra ver. Música de câmara, recital não, prova de quarteto de cordas. Pegando o elevadorzinho, que eu não sou obrigada. Nossa, tô andando muito hoje, hein? Vamos para o terceiro andar, que é onde eu passo mais tempo. Estou no famoso terceiro andar. Aqui é onde os estudantes passam mais tempo. Esses lockers aqui são para os violoncelos. São bem grandes. Onde eu tive minhas aulas de viola. Muitos ensaios nessas salas. Salas de estudo nesse terceiro andar aqui, elas são especificamente para piano. Então, tem umas 4 salas de estudo aqui. Tem alguém estudando agora, muito bom. Summer break. Estudando, deveria estar, mas não estou. Mas claro, né, se não for um horário concorrido, se tiver pouca gente, se não tiver ninguém, eu poderia agora entrar e tocar, e estudar em uma dessas salas vazias. Aqui é a segunda parte. Olha, tem um armário aberto, a gente pode ver aqui. Então, eu tinha um armário desse, você tem que pagar, acho que por semestre ou por ano, eu não lembro agora. Acho que foi por ano. E cabe bastante coisa. Instrumento, casaco de frio, porque a gente vem tudo encapotado, né? No inverno. Dá pra deixar tudo aí. Mais salas de estudo de piano. Vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Vamos agora para o quarto andar, que foi reformado. Acho que foi reformado há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Não tenho certeza. Um dos lados, né? E é bem legal. Aqui são salas de estudo para as cordas, trombone, acho que harpa também aqui em cima. Vamos dar uma volta. Essas portas são muito pesadas.
São salas com revestimento. Deixa eu acender a luz aqui. São salas ótimas, ótimas, ótimas. Outra sala de estudo com piano. A sala tá meio escura, mas eu também não quero acender nada aqui. Eu tive muitas aulas aqui de quarteto de cordas, foi minha sala do semestre passado. A sala é enorme, né, pra aula de quarteto, mas a gente tava com um problema de logística e a gente acabou ficando aqui, o que foi muito bom. A acústica aqui é bem legal também. Minha missão agora é contar quantas salas de estudo tem no quarto andar. Bom, eu contei umas 18 ou 20 salas, agora eu tô na dúvida. E tinha muita sala fechada, então não tinha certeza se era sala de estudo ou não. Mas no quarto andar eu contei, acho que 18 salas, o que não é suficiente. Porque tem muita gente que o sistema, para poder usar a sala, a gente tem que fazer reserva. E só pode fazer reserva por 4 horas na semana inteira. Então, é pouquíssimo. É bem concorrido mesmo. Mas, é a vida. A gente se vira com o que dá. Estou numa ala secreta. Eu não fazia ideia desse lugar. Uma pessoa me falou: ah, vai por trás do terceiro andar e vai descendo as escadas na parte de trás do terceiro andar. E você vai encontrar um corredor, só que é bloqueado. E eu não sei se minha carteirinha funciona, veremos. Funciona. Vou mostrar pra vocês então. Aqui são umas salas misteriosas de estudo. São salas de piano, mas são bem escondidas. Tem gente estudando, inclusive. Mais pianinhos. Vamos continuar minha contagem. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tô escutando alguém tocando por aqui, mas não sei se isso é sala de estudo. 26. Foram 26 salas até agora que eu contei. Tem mais aquelas 8 do terceiro andar, aquelas de piano que eu mostrei mais cedo, 4 de cada lado. Mas tem bastante sala de piano, viu? Mais sala de piano do que sala de cordas, porque quem é de cordas tem que disputar entre, né, violoncelo, violino, viola e também com outros instrumentos, né, flauta, clarinete. Então a gente se lasca mais. Eu também tive algumas aulas nesse Old Auditorium. Tem mais aulas nesse prédio aqui, se eu não me engano. Tem mais aulas do coro, ensaios, né, do coro, e aulas da pós-graduação. Porque são salas menores e aí a gente senta em volta de uma mesa e temos as discussões dos textos, dos artigos que a gente leu durante a semana. Tá tudo fechado aqui. Bom, espero que tenha dado para ter uma ideia de como é o prédio, de como é a estrutura. Algumas pessoas me perguntaram como era a questão de salas de estudos, então espero que tenha dado para ter uma visão geral, assim, né? E vamos que vamos, o tour não acabou ainda não. Todas essas árvores aqui no caminho são cerejeiras. Abril, se eu não me engano, abril é o momento delas. Então
isso tudo aqui fica rosa, fica muito bonito. Eu tenho umas gravações de quando elas estavam todas floridas e eu vou colocar. Gente, fala sério. Isso aqui é maravilhoso. Já toquei em casamento ali embaixo, no verão passado. Muito lindo, muito agradável. Vamos lá. Gente, isso aqui é lindo, mas é tão cheiroso também. E daqui a gente consegue ir pro Shan Center. Às vezes eu fazia esse caminho também na saída dos ensaios da orquestra. Que a gente desce, a gente sai lá por baixo. Durante todo o meu tempo aqui na UBC, o Shan Center foi sem dúvida um dos lugares que eu mais frequentei. 2 vezes por semana eu estava aqui para ensaio da orquestra, fora os concertos, tanto com a orquestra da UBC como com outros grupos também. E a criação dessas salas só foi possível com a doação inicial de 2 irmãos empresários, Tom e Caleb Chen. Na época, essa foi a maior doação privada para uma instituição cultural na história do Canadá. Mais tarde, outras doações de órgãos públicos canadenses também foram feitas, e o valor de todas essas doações foi de 25 milhões de dólares. E em 2 anos, essa belíssima sala de concertos foi inaugurada, em 1997. No Shan Center cabe 1.185 pessoas e tem mais 180 lugares na parte do coro, no palco. Aqui dentro também tem um teatro menor, o Telus Theatre e um cinema com 160 assentos, não dentro da sala de concertos, mas no prédio do Shan Center. E todas as cerimônias de graduação acontecem aqui. São várias cerimônias todos os anos. Are you too busy? Can you tell us what is this room? This room is called GKL, but I forgot the standard form of this. So some people taking some classes here. Oh yeah, I had a class here in And my then- first term. And the Rena's conference- class. Oh yes. Yeah. And then some people rent this area to have a conference as well. Yeah, it's pretty nice place. Yeah. Estou aqui agora na rua principal e lá atrás é uma biblioteca e aqui atrás é outra biblioteca. Eu acabei tendo mais aula na biblioteca cinza, tô indo pra lá agora. Tem algumas fontes espalhadas pelo campus e elas indicam se você tem tempo suficiente para cruzar o campus ou não. Então, se a água estiver bem alta, significa que você tem tempo sim. Se já tá meio médio para baixo, corre.
Dentro do Centro de Aprendizagem Irving Kay está a Biblioteca de Música, Arte e Arquitetura, com 2 andares cheios de livros, CDs, partituras e grades de orquestra ou música de câmara. Para mim foi uma experiência bem diferente ter acesso a tantas partituras assim de boa qualidade. Foi bem legal. Essa sala de estudo fica bem escondida aqui na biblioteca, fica no final do corredor e tem o apelido de Sala do Harry Potter por conta da escada em caracol e dos quadros que tem na parede. É um lugar bem tranquilo e super silencioso para estudar. Finalmente chegamos ao final do tour e o Student Nest é o último lugar que eu vou mostrar para vocês. O Nest é o único prédio aqui da UBC que é destinado unicamente para os estudantes, tanto que é gerenciado e administrado por estudantes. Aqui tem vários restaurantes, lugares de estudo mais informais, tem lounges com sofá, poltrona, mesinha, sala de evento, inclusive meu jantar de formatura foi aqui. Tem até parede de escalada e vários outros serviços. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado para ter uma ideia de como é o campus aqui da UBC. Como eu falei lá no começo, o campus é enorme, mas boa parte dos lugares que eu mostrei aqui para vocês são os principais. E se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar e me conta aqui nos comentários o que foi que você mais gostou. Me despeço de vocês então com essa vista do terraço. Obrigada por terem acompanhado até aqui e até a próxima.